Fala, meu querido, chegamos com a quarta questão aqui da prova da Unicamp e eu aqui até deixei aqui para você ver, ó, que o texto comum as questões 34, 35, 36 e 37. A gente finaliza esse grupo de questões que estavam associadas a esse pequeno texto aqui que foi apresentado para a gente. Então a gente, se você procurar aqui no nosso canal, os últimos três vídeos que nós colocamos foram sobre sobre esse mesmo texto que foi apresentado aqui. E a gente vai fechar ele, é uma questão sobre uma análise gráfica um pouquinho mais avançada, porque eu preciso entender o gráfico e saber equacionar bem isso, e mais associada a equações da ondulatória, né? Equação fundamental da ondulatória, o chamado e tão conhecido V lambda F, né? Então, essa talvez das quatro, das três que nós fizemos junto com essa quarta questão, é a que vai dar um pouquinho mais de trabalho na análise, mas também matematicamente bem mais tranquila do que as outras. Bora lá então? Se você não está inscrito aqui no nosso canal, se inscreve lá, nos ajude cada vez mais a chegar todo mundo que está estudando física. Bora? Então, ó, não vou ler esse texto aqui porque ele não é tão importante nesse momento sobre essa questão, mas assim, sim a questão mesmo que fala que a temperatura extremamente elevada no exterior da cápsula ioniza o ar atmosférico à sua volta e esses íons blindam a cápsula como uma gaiola de Faraday. Logo de cara, quando eu li essa questão, eu falei: será que ele vai falar sobre blindagem eletrostática? E não foi muito bem esse o tema que ele usou. Ele falou que, e pedindo por alguns minutos, a comunicação por ondas eletromagnéticas de rádio, a conversa entre a tripulação e a base da Terra, comandos à distância para ajustes de navegação. Enfim, o gráfico da figura a seguir mostra que quanto maior a temperatura, vamos ver isso, ó, quanto maior a temperatura do ar externo, a temperatura do ar, maior é a frequência limite da onda, chamada f0, abaixo da qual não se pode estabelecer comunicação com a cápsula. Então veja, quando você está chegando, a temperatura da cápsula vai aumentar, a temperatura externa. E aí, determinada frequência que a gente recebe por ondas eletromagnéticas, não são captadas por essa cápsula. Então a gente cria uma blindagem eletrostática que impede a passagem das ondas eletromagnéticas para dentro da cápsula. E ele fala o seguinte, ó, se a temperatura do ar for 4.800 Kelvin, qual o comprimento de onda lambda zero correspondente à frequência limite f0? Veja, ó, se eu tenho aqui a temperatura de 4.800, e vai ver que é tranquilo a gente achar isso, você vai ter uma frequência limite, a qual não se pode escutar a radiocomunicação entre dentro da sonda e a Terra. E se eu tenho a frequência e a velocidade da luz, afinal, as ondas eletromagnéticas se movimentam na velocidade da luz, naturalmente você encontra o lambda, faz V lambda F, que pronto. Então, qual que é o caminho que a gente vai achar? Com a temperatura, achamos a frequência limite. Com a frequência limite e a velocidade, acharemos o comprimento de onda. Bora então pegar esses dados aqui que estão na tabela, ó. 4.500, aqui está de 100 em 100, 4.600, 4.700, 800, 4.900, 5.000. Então, como ele quer saber a 4.800 Kelvin, nós vamos achar que nessa temperatura a frequência dela é de 5 GHz. Veja que tem um Gzão aqui. Esse G é equivalente a 10 elevado a 9. Essa informação não foi dada aqui no enunciado, então o aluno já teria que saber sobre isso. Então veja, ó, o que a gente vai fazer? Que a frequência aqui pelo dado é de 5 GHz, G maiúsculo, GHz. Isso daqui é a mesma coisa que 5 vezes 10 elevado a 9 Hz. Com essa informação aqui que eu retirei do gráfico, eu encontro o comprimento de onda fazendo V lambda F. V igual a lambda vezes a frequência. Essa frequência aqui é a frequência que a gente achou no gráfico. Como a velocidade ele nos deu aqui que é 3 vezes 10 elevado à oitava, o lambda eu vou achar e a frequência 5 vezes 10 elevado a 9. Para a gente achar o lambda, eu passo quem está multiplicando o lambda, passo dividindo. Logo, achei que o meu lambda vale 3 vezes 10 à oitava dividido por 5 vezes 10 elevado a 9. Aqui, o cálculo que a gente vai fazer é que lambda é igual a 3 sobre 5, isso dá 0,6. 3 dividido por 5 dá 6, 10 elevado a menos 1.
Como eu tenho 10 elevado a menos 1, eu passo a vírgula uma casa para a esquerda. Logo, nós chegamos nessa resposta que o lambda vale 0,06 metros. E assim, olha que beleza, chegamos na resposta que nós estávamos procurando aqui, que é o comprimento de onda em metros, afinal a velocidade está em metro por segundo e a frequência está em hertz, está tudo na unidade certinho, e a gente vai encontrar como solução para essa questão a alternativa a 006 metros. Perceba que é uma análise gráfica que você tem que fazer e retirar as informações para chegar bonitinho no comprimento de onda. Beleza? Mais uma questão ainda, a questão 37 da prova da Unicamp 2024. Continua por aqui que a gente vai continuar resolvendo os exercícios com vocês até a sétima questão da prova da Unicamp. Beleza? Até a próxima. Valeu!